Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você e toda a sua família. Este amigo que vos fala, Pastor Sérgio. Estamos aqui de volta e desta vez para trazer a você a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos tratando hoje sobre um assunto dinâmico, né? Porque é um assunto que infelizmente é algo que a gente vê, a gente presencia no dia a dia. E o tema é conversa ou fofoca? Qual a sua opinião, né? Conversa ou fofoca? Que às vezes as pessoas confundem, né, uma conversa com uma fofoca. E nós vamos rápido aqui, não vamos ter um espaço muito grande, mas vamos aqui tratar do assunto à luz da Bíblia Sagrada. E o nosso texto básico se encontra aqui em Efésios capítulo 4, verso 25. Diz assim, você pode pegar a sua Bíblia e nos acompanhar. Estaremos citando alguns textos bíblicos. E é importante que, como é EBD, que você tenha em mãos a Bíblia Sagrada. Quero fazer uma breve oração, que a gente comece debaixo de oração. Ore comigo. Pai bendito, venha nos dar a direção. Te louvamos pela oportunidade de trazer a Tua palavra à Tua igreja, aos nossos corações, e nos dê a direção necessária. Pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Digo amém? Muito bem. O texto que nós estamos embasando como texto básico é Efésios, capítulo 4, versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Verso 26 é um texto interessante, eu quero citá-lo também. Ele diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Verso 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que vos ouvem. Amém? Muito bem. Nós temos ainda um texto-chave que está em Provérbios, né? Provérbios vai nos dar um texto que podemos chamar de chave. Provérbios 16, versículo 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Então, esses dois textos estaremos embasando à luz desses dois textos nesta lição que fala conversa ou fofoca? É uma pergunta, não é? E que podemos inserir essa pergunta em um dos 10 mandamentos, né? Ou melhor, o 8º mandamento da lei, que vai falar em não levantar falso contra o nosso próximo. Existe um provérbio japonês que fala: a língua só tem 8 centímetros, mas pode matar um homem de 2 metros de altura. Há um outro árabe que fala a seguinte expressão: cuidado para que a sua língua não corte seu próprio pescoço. Bem interessante isso. São provérbios que a gente encontra verdades, né? Felizmente estamos vivendo um tempo, uma época em que muitas pessoas elas estão se encurralando com a própria língua, esse elemento, esse órgão tão pequeno, tão minúsculo, mas que tem uma força incrível para destruir, não é? Ao invés de construir, ele tem uma força imensa para destruir. Então, o que a Bíblia fala sobre o mau uso da língua? Nós vamos tratar isso aqui. Em Provérbios, capítulo 18, verso 21, vai dizer a seguinte expressão: a vida e a morte estão no poder da língua. Na boca dos perversos mora a violência.
Então você vai observar que a vida e a morte estão no poder da língua. Nós temos alguns tópicos que nós estaremos abordando, e nesse primeiro tópico nós vamos trazer alguns males causados pela língua, certo? E um dos males que pode trazer causados pela língua é a língua pode afastar pessoas através do seu mau uso, através do mau efeito das palavras, através ainda do mau controle das palavras. O segundo tópico da lição que estamos abordando é que a língua pode dificultar a reaproximação das pessoas. Por exemplo, provocando discórdia entre irmãos. Depois nós vamos ver que a língua pode dificultar a reaproximação das pessoas, provocando desconfiança entre os irmãos. E depois provocando mágoa no coração dos irmãos. Então, são alguns pontos que vamos estar abordando, e eu quero já principiar aqui trazendo essa distinção: conversa ou fofoca? Será que uma conversa pode se transformar numa fofoca? Qual a sua opinião? A conversa, ela é um diálogo entre duas ou mais pessoas, onde não há intenção de ofensa, de prejudicar uma outra pessoa. Uma conversa, ela tem um único objetivo: a comunicação, gerando e fortalecendo a comunhão entre ambas as pessoas. Esse é o propósito da conversa: é gerar e fortalecer o relacionamento entre pessoas, sem nenhuma malícia, sem nenhum desconforto de prejudicar alguém nessa conversa. Toda a conversa gera em torno de gerar uma paz, um relacionamento mais profundo, um relacionamento fortalecendo o relacionamento. Então toda a conversa gera dentro desse princípio, tá certo? Em gerar paz, em gerar comunhão, em fortalecer o relacionamento. Essa é a característica da conversa. Já a fofoca é repassar um fato ocorrido de terceiros que você ouviu ou você viu, que vai gerar constrangimento e até escândalo, quando às vezes o fato que alguém transmite para aquela pessoa, às vezes é uma verdade, mas chega a ser uma verdade distorcida. Entendendo? Então essa é a diferença que existe entre conversa e uma fofoca. Então toda fofoca, ela traz um fato ocorrido, pode ser uma verdade, mas ela chega com a intenção maliciosa de prejudicar alguém com quem ocorreu o fato, aquela pessoa, tá certo? E às vezes o fato não chega nem como foi lhe passado, chega muito maior do que ele foi lhe passado. Alguém conta 1 metro, quando a pessoa vai passar esse assunto, chega lá com 5, 10 metros de assunto e não tem nada a ver com o que aconteceu. Então isso é muito perigoso. Eu e você, nós devemos ser cautelosos com respeito a conversar com alguém. Toda vez que você for se aproximar de alguém, que você for abrir a sua boca para falar, eu e você, nós precisamos ter esse cuidado aí, ok? Então, males causados pela língua. Um deles é afastar as pessoas, tá certo? Através do mau uso das palavras. Às vezes a gente pensa que vai aproximar as pessoas, mas a gente afasta as pessoas. Quando isso acontece? Quando nós deixamos de refletir nas palavras antes de anunciá-las. Você pensa antes de falar algo? Você é aquela pessoa que examina o que vai falar antes de pronunciar?
Pois é, isso é algo imprescindível. Provérbio capítulo 18, versículo 21, vai dizer o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Você é alguém que gosta de usar a língua? Você gosta de falar? Você fala muito ou fala pouco? Quem é você nesse sentido? Quem sou eu? Quem somos nós? Você é alguém que fala muito? Fala pelos cotovelos? Quem é você? Hã? Então, vamos ter cuidado. Vamos procurar nos equilibrar. Não é pecado nenhum falar. Deus deu a língua para você falar. Agora você precisa, eu e você, precisamos refletir antes de falar. Antes de falar, precisamos refletir. O que é refletir? É pensar. Pensar se o que você vai falar não vai prejudicar alguém. Pensar naquilo que eu vou falar, se não está sendo um exagero. Se eu não estou ultrapassando o limite da minha fala. Então eu preciso refletir no que eu vou falar. Por que eu tenho que falar aquilo, se é necessário falar aquilo. E até onde eu devo falar. E tem mais. Com quem eu vou falar aquele assunto? Qual a causa, o motivo, a circunstância de eu estar levando determinado assunto que eu falei, ou que eu soube, ou que eu sei a uma determinada pessoa? Qual é o motivo? Qual é a razão, a circunstância? Isso é refletir, tá certo? Quando você reflete antes de pronunciar, você dificilmente erra, porque você pensa. E quem pensa muito, erra menos. Pode parar para analisar isso. Quem antes de tomar atitude, seja no falar, seja em qualquer situação, pensa, você acerta mais do que erra. John Stott, um escritor, filósofo, ele disse a seguinte expressão: a vida sem reflexão, ela não é digna de ser vivida. Por quê? Porque todas as pessoas que não refletem, que não param, que não examinam o que vai fazer, o que vai falar, dificilmente são felizes e são bem-sucedidas na vida. Então analise o que você vai falar, reflita sobre isso. Nós temos aí também Tiago capítulo 3, verso 9 e 10, que vai falar sobre o perigo da língua. Nós temos aí o mau efeito das palavras quando nós não avaliamos elas antes de falar. Elas trazem um mau efeito. E um dos males que as palavras trazem no seu efeito, elas podem abençoar alguém, mas podem amaldiçoar alguém. Em Zacarias capítulo 8, versículo 16, vai dizer a seguinte expressão: falai segundo a verdade. Segundo a verdade. Então, toda vez que você for falar, que eu for falar, precisamos falar de acordo com a verdade. Não fala nada pela emoção, ou porque você acha que é assim, ou porque você ouviu algo que pensou que era assim. Não. Tem que ser a verdade. Se não é verdade, não fale. Se o que você vai falar, o que eu vou falar, não tem base, não tem um fundamento de uma verdade, de algo que aconteceu X, mas você achou que foi Y, então não fale. Por favor, não pronuncie aquele fato se não é verdade. E é claro, se não é verdade, é uma tremenda da mentira. E você, como cristão, não deve viver na mentira, porque quem mente é filho do diabo. Não é assim? Você pode chegar a valorizar alguém, mas pode chegar a desvalorizar também aquela pessoa. Você pode fazer viver e pode fazer matar também alguém. A palavra tem o poder para isso. Nós lemos nas Escrituras. Nós temos também o mau controle aí das palavras. Mateus capítulo 5, versículo 22,
as palavras que usamos, elas são tão fortes, elas têm um poder tão poderoso, é uma ação tão forte, que ela chega a mobilizar um culto a Deus. E Jesus tratou sobre isso em Mateus 5,22, ele diz, olha, quando você for levar uma oferta para Deus, porque quando você leva uma oferta para Deus, você está cultuando a Deus. Olha o que Jesus fala. Quando você estiver cultuando a Deus, quer levar uma oferta, e você lembrar que tem algo comprometido com alguém, você aborreceu alguém, tem algo errado com alguém, deixa a oferta lá, ou seja, para o culto, não dá continuidade ao culto. Procura aquela pessoa que você está mal entendida com ela, reconcilie-se com ela. Reconciliar e pedir perdão é voltar a viver em comunhão com aquela pessoa. Daí em diante você volta, pega a tua oferta, ou seja, entra na presença de Deus com a tua oferta, começa o culto de novo e oferece no altar de Deus. Caso contrário, tua oferta não será aceita. E tudo isso por quê? Por causa da língua. Alguém se ofendeu com você por causa de uma palavra ou de algo que você falou. Em Marcos 7, capítulo 7, versículo 20, Jesus vai dizer, o que sai do homem, isso é o que contamina e não o que entra. Uma palavra, ela vai chegar a contaminar o ser humano. Você vê que o que sai é o que contamina. Então, querido, a palavra, ela é um elemento muito abençoador, mas pode ser também amaldiçoador na vida de alguém. Ela pode gerar sérios problemas na vida de muita gente. Eu comparo uma palavra lançada como uma flecha lançada. Ela não volta. É assim que é uma palavra lançada. A língua também, ela pode dificultar a reaproximação das pessoas. Um comentário ocorrido que você comentou de algum irmão. Algo que aconteceu e você chegou e fez um comentário com aquela pessoa, com alguém, e um comentário distorcido. E depois alguém ficou sabendo que você falou a respeito dele, do que ocorreu na vida dele, e ficou chateado com você. E isso dificulta a reaproximação da pessoa. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 11, ele vai repreender, orientar Timóteo, repreender algumas viúvas que estavam vivendo de casa em casa e falando da vida alheia. Em vez de se preocupar com as suas próprias vidas, estavam indo de casa em casa para falar da vida dos outros, ou seja, eram tremendas fofoqueiras. Não tem o que fazer, não fica na casa dos outros, não. Vai orar. Não tem nada demais fazer uma visita. Mas cuidado para não estar todo dia na casa de alguém, porque aquela pessoa chega a ser aborrecida. O provérbio vai dizer, cuidado para não ficar sempre todo dia na casa do teu irmão, para que ele não chegue a se aborrecer com você. E tá todo dia na casa dos outros para quê? Só vai gerar fofoca, não é? Então procure o que fazer. Vá orar, vá ler a Bíblia. Vá buscar o Senhor. Vá cantar um louvor a Deus. Vá fazer um estudo da Bíblia. Vá dobrar seu joelho. Pegue esse tempo e busque comunhão com Deus. Vá orar. Você tem motivos de sobra para orar. Então, tudo isso vai gerar fofoca. A fofoca provoca desconfiança entre os irmãos. O que é fofoca? É repassar um fato ocorrido de terceiros, que você ouviu, que você viu. Isso gera constrangimento, escândalo. E às vezes não é nem aquilo que aconteceu. Alguém acrescenta o acontecido. A fofoca também provoca mágoa. Quantas pessoas são magoadas, estão feridas, porque alguém falou dele. A gente precisa fazer distinção de uma informação para uma fofoca. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11,
ele vai dizer a seguinte expressão: olha, eu fui informado por alguns da casa de Cloé que há divisão entre vocês e que existe alguns que estão até cometendo incesto. Ou seja, Paulo recebe uma informação, isso aqui não é uma fofoca. Aqueles que estavam na família de Cloé eram líderes da congregação. Havia um culto na casa de Cloé. E a liderança, que Paulo estava como um líder da igreja, e quando ele chega, ele é informado de um determinado problema que estava acontecendo, para que Paulo pudesse cuidar daquela situação. Ou seja, não houve uma mal intenção para informar aquela situação que estava acontecendo. O objetivo da informação foi para a igreja ser abençoada pela liderança de Paulo, para que Paulo pudesse orientar a igreja à luz das Escrituras e levar um conselho à igreja a se corrigir. Cuidado para você, não, ao invés de informar uma coisa, pensando que está informando, está gerando uma fofoca. O que é uma informação? A informação chega no sentido de que Paulo fosse ajudar a igreja a combater a divisão que havia no meio da igreja. A informação não chega no sentido cobrando para Paulo disciplinar a igreja, né? Porque tem pessoas que vê o erro de alguém e procura acusar aquele pecado, né? Ah, aquela pessoa não pode estar livre, aquela pessoa não é digna de estar ali porque está nisso, deve ser disciplinada. Isso não é informação, isso é fofoca. Você precisa fazer distinção de como levar a informação, para que não seja confundida com uma fofoca. Para que você, em vez de ser um informante, para ajudar, para abençoar alguém, você está sendo um fofoqueiro. Você está sendo uma ferramenta de fofoca da vida de alguém e não alguém que deseja ajudar aquela pessoa. Então, isso temos que ter cuidado para fazer distinção de uma conversa sadia e de uma conversa com outras intenções, com intenções maldosas para prejudicar A ou para prejudicar B. Isso temos que ter cuidado. Tiago, capítulo 3, versículo 6, diz que a língua é como fogo. Mateus 5,22, Jesus vai falar sobre a necessidade de correção antes de cultuar a Deus. Escute, guarde isso que eu já estou finalizando esse breve estudo. O órgão preferido do diabo chama-se a língua. Nosso corpo tem muitos órgãos, mas a língua é um dos preferidos. Com a língua, você pode gerar um inferno. Você pode gerar um inferno. Com ela, você pode colocar alguém no inferno. Mas com ela também, eu e você podemos ir para o inferno se não soubermos controlar essa língua. Então, busque Deus. Procure vigiar essa área, a área da língua, para que possamos refrear ela. Refrear, controlar a língua. Eu quero fazer uma pergunta para você e responda para você mesmo. Você está disposto a controlar a língua pelo bem do corpo de Cristo? Vamos receber esse desafio para nós? Pelo bem do corpo de Cristo, porque você é membro do corpo de Cristo. E Deus está desejando esta bênção na sua vida. Você está disposto? Aonde é que eu e você precisamos corrigir na nossa fala? Será que estamos falando demais? Falando de menos? Falando o necessário? Ou nós falamos pelos cotovelos? Qual a área na fala que estamos cometendo erro? Será que estamos abençoando mais ou amaldiçoando? Deus te abençoe. Pense com carinho nisso. E que eu e você possamos rever nossos conceitos em relação à nossa fala, para que ao invés de amaldiçoar, em vez de gerar morte, possamos gerar vida e vida para a igreja do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus nos ajude e nos concede graça, agora e sempre, no nome de Jesus.